Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos encerrar essa série de estudos sobre o fruto do Espírito. E para encerrarmos, nós vamos hoje tratar da mansidão e também da temperança ou domínio próprio, depende da tradução que você está utilizando, mas nós vamos analisar essas duas palavras, mansidão e a temperança, o domínio próprio. E com isso nós estaremos encerrando hoje essa questão, né, do nosso estudo sobre o fruto do Espírito. E o nosso desejo é que você possa realmente, você tem os vídeos aí disponíveis, você possa assistir novamente. É uma explicação simples que temos trazido aqui para os irmãos, mas nós cremos que com isso podemos ajudá-lo realmente a entender o fruto. E mais do que entender, permitir que o Espírito Santo produza esse fruto na sua vida, e isso vai fazer a diferença. Bom, como sempre fazemos aqui, nesse domingo novamente, nós vamos começar contextualizando, né? Nós estamos fazendo um estudo em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Lá fala dos 9 frutos do Espírito, né? Lendo aqui então, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. É fruto, não frutos, né? Isso. Como já falamos aqui nos domingos anteriores, pense numa tangerina, né? Você tira a casca, você tem lá os gominhos todos emendados, né? Então imagine 9 gominhos ali, né? Isso então seria a melhor representação do fruto do Espírito. E não lá uma representação de você tem várias frutas, um abacate, um abacaxi, uma manga. Isso não é frutos, é fruto. E é do Espírito, e esse Espírito é com letra maiúscula, porque é fruto do Espírito Santo. Certo. Então toda a nossa análise tem que ser feita, né, em cima dos 2 frutos de hoje, que é a mansidão e temperança, tem que ser feita, né, e já tendo como base que trata-se de dons espirituais, né? E na medida que eu vou aprendendo, pastor, eu vou percebendo que se eu conseguir apresentar todos esses frutos do Espírito no conjunto completo, né, eu estarei me apresentando às pessoas como um belo colar de pérolas, né? Sim. No sentido de que a pessoa, ela vai ver em nós, puxa, né, essa pessoa, ela tem amor no coração, essa pessoa é bondosa, né, essa pessoa tem atos ela tem a benignidade, ela tem a mansidão, né? E por falar em mansidão, que é o nosso primeiro dos 2 frutos a serem tratados aqui, pastor, eu vou pedir para o senhor falar o significado dessa palavra no grego. É muito importante aqui, pessoal, né? Não é esnobação a gente ficar verificando a origem da palavra no original. Como o Novo Testamento foi escrito no grego, temos que ir ao grego, e o nosso pastor é um expert nisso. Até porque as palavras, elas acabam mudando o sentido. E mansidão hoje não é uma coisa bem vista. Hoje as pessoas falam, ele tem mansidão. Deve ser uma pessoa dele, apática, indiferente, Isso. né? É fraca. Não é este o sentido, provavelmente, quando o pastor falar da palavra no grego, né? E nós vamos trabalhar aqui então da forma como o autor, inspirado pelo Espírito Santo, usando aquela língua, né, o que ele quis nos dizer hoje. Certo. Lembrando, né, que esse grego do Novo Testamento é uma língua que a gente fala, é o grego koiné, é uma língua morta. E então ela não sofre variações. Então por isso que é importante a gente procurar entender o mais possível, né, do original. Aqui a palavra mansidão é a palavra praotes, né, no grego, e ela tem a mesma conotação daquela expressão quando Jesus diz ali em Mateus 11, 28 a 30, que ele fala assim, eu sou manso e humilde de coração, né? É a mesma palavra. Então, esse praotes, além de ser fruto do Espírito, ele é uma característica do próprio Cristo. Esse é o mistério da Trindade, né? Então, a mansidão nos leva a termos realmente, ou sermos mais parecidos com Cristo. Aquele que Paulo fala assim, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Isso. Se Cristo vive em nós, professor, então tem que ter o praotes, tem que ter realmente essa mansidão, que alguns traduzem como autocontrole. Mas eu até brinco, né, que não é um autocontrole, mas é lá do alto o controle, isso. Quer dizer, porque vem do Espírito, é um fruto, e é uma expressão de fé, porque eu vou procurar
aprender de Jesus, que ele é manso e humilde de coração. Eu vou aprender a andar com ele. Embora ele é fruto do Espírito, eu achei interessante, um autor, ele fala o seguinte, isso serve para todas as características que vimos até agora. Tá? Então ele fala assim, o fruto do Espírito, ele tenta imaginar como um jardim, onde tem a grama verdinha, flores, e, enfim, tudo que é pertinente a um jardim. Então, só que ele fala assim, você alugou uma casa, se mudou para aquela casa. Chegou naquela casa, o jardim já estava ali. Né? Bonito, florido, as roseiras, as flores, tudo bem podadinho, bem trabalhadinho e tal. Só que é o seguinte, se você não cuidar, dali um mês aquele jardim é um matagal. Né? Você precisa continuar cuidando. Né? Então Deus nos deu, né, o fruto do Espírito. Só que agora eu tenho que pôr em prática, eu tenho através da vida da oração, através da meditação da palavra, através dos meus relacionamentos na vida da igreja, através, né, como nós falamos no domingo passado, sobre fidelidade, sendo fiéis, mesmo diante das mais difíceis circunstâncias da vida. Então eu tenho que cuidar desse jardim. Não, eu tenho fruto, agora então vou cruzar o braço, produz aí, Espírito, faz em mim. Não. Eu coopero, o Espírito Santo ele coopera conosco para que esse jardim, né, seja um jardim florido sempre e em todos os momentos. Quando nós vimos as bem-aventuranças aqui, né, Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Né? Sim. Eu me lembro até que uma das comparações que nós fizemos foi com o cavalo domado, né? A mansidão, quer dizer, o cavalo tem toda aquela força, aquela energia, isso, mas ele faz, né, aquilo que trabalha direitinho. Porque ele foi adestrado para isso. Isso, né? E quem nos adestra é o Senhor. Espírito, porque assim, o velho homem, né, até tem um autor que ele fala assim, né, que nós muitas vezes vamos reprimindo, né, as coisas dentro de nós, e quando elas vêm, porque elas vêm à tona, elas vêm da forma mais primitiva. Então é esse homem primitivo que acaba sendo domesticado pela graça. Nós vamos aprendendo a andar pela graça, e até assim os antigos, né, filósofos, né, quando falavam de praotes, eles diziam assim que quando você tem o praotes, né, você tem essa mansidão, você vai acalmar, né, dentro do seu coração aquele estado de amargura, de ressentimento. Então a mansidão nos ajuda a lidar com a amargura, a lidar com o ressentimento, a lidar com aquelas coisas que muitas vezes nós não conseguimos, e isso vai abrandar, acalmar e tranquilizar o nosso coração. Então mansidão é aquilo que vai nos dar forças para aquele momento fazermos uma reflexão. Porque se a pessoa não parar, né, pare e pense, né, como diz um autor, ele pode complicar ainda mais a situação se ele não tiver a mansidão. Eu fiquei pensando, pastor, existem caminhos artificiais para se ter a mansidão. Por exemplo, a gente sabe que bebidas alcoólicas acalma, maconha acalma. Né? Então, quer dizer, muitas vezes o homem procura outros caminhos para ter essa... Rivotril, que é um medicamento, acalma também. Né? Então, existe a mansidão química, né? Não é essa mansidão que nós estamos falando aqui. Tanto é que essa mansidão bíblica aqui, professor, esse fruto do Espírito, ele não é uma apatia. Porque, por exemplo, a pessoa pode usar esses subterfúgios aí que o senhor mencionou e fica no estado de letargia, torpor, né, fica entorpecido, enfim. Não, essa mansidão é assim, nós vamos parar, nós vamos pensar e vamos, através da reflexão e da sabedoria do Senhor, nós vamos tomar uma atitude, ou teremos uma ação diante do que nós estamos passando ali. Eu peguei aqui um texto de William Barclay, né, que é o teólogo escocês que nós temos utilizado aqui também, e fiz aqui uma síntese do que ele fala sobre mansidão. Peguei vários trechos. Ele diz assim, mansidão, capacidade de suportar repreensões e ofensas com moderação, sem partir rapidamente para a vingança. É o controle completo da nossa natureza impetuosa. Quando a temos, tratamos todos os homens com cortesia. Podemos repreender sem rancor, debater sem intolerância, enfrentar a verdade sem ressentimento, irar-nos sem pecar, sermos mansos sem ser fracos,
É a virtude na qual nossos relacionamentos conosco e com o nosso próximo pode tornar-se perfeitos e completos. Então, então você vê assim que é diferente dessa letargia, né, que muitas vezes os produtos químicos aí trazem para a vida do homem. Então, ele vai trazer para nós então essa suavidade, né, essa capacidade de nós interagirmos com sabedoria diante das adversidades da vida. Aqui, até nesse texto que o senhor leu, fala da questão da vingança, da ira, enfim, né? Por quê? Porque nós entendemos que se é Cristo que vive em nós, a palavra diz, minha é a vingança, diz o Senhor. Ou seja, quem vai tratar com aquelas situações adversas é o próprio Senhor, nós colocamos na mão do Senhor. Então, mansidão, por isso que a mansidão é uma expressão de fé. Eu prefiro colocar nas mãos do Senhor do que agir por mim mesmo. Por quê? Porque eu entendo, né, primeiro, que a vingança é do Senhor, quem vai tratar com a situação é o Senhor. E segundo, como diz Tiago, a ira do homem não produz justiça. Por mais irado que você seja, então aí nós não vamos nesses rompantes da vida, sabe? Perder a estribeira, né? Como as pessoas dizem aí, ou perder a calma facilmente, né? Nós vamos procurar aprender mesmo nas adversidades. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Aconteceu aqui na igreja, isso já tem mais de 10 anos, né? Então eu vou contar para os irmãos, pastor. Conta o milagre, não conta o santo. Tinha um pastor aqui chamado Silvio, né? Que é o próprio que está aqui, né? Então a história é a seguinte: a nossa igreja, a cada 2 anos, faz uma avaliação pastoral, né? E o pastor Silvio ficou com 99% de aprovação, o que é muito raro. Eu nunca vi um percentual igual aquele até hoje, pastor. E eu lembro assim que se formou uma fila para parabenizar o pastor Silvio, né? E abraçar. Naquela podia abraçar, né? Hoje, isso, não tinha tempo pré-Covid, né? Aí quando chegou a minha vez, eu dei aquele abraço assim e falei, pastor Silvio, parabéns. Barrabás teve o mesmo percentual que o senhor, né? E aí, né, com muita calma, né, o senhor me disse assim, sabe, Pazotti, eu gosto de você, que você é um cara que não apunhala pelas costas, você apunhala pela frente, né? Sim. Mas veja, foi uma provocação que eu fiz, né? E nessa situação, o senhor usou de toda a sua mansidão, né, para dar uma resposta, né, agradável, né? Então eu imagino assim que na função pastoral tem uns irmãozinhos da igreja que se o pastor não tiver mansidão, ele vai partir para a pancada, não é verdade, pastor? Aí é coisa do velho homem, né? Então, isso, por isso nós precisamos dessa mansidão, professor. É porque tem a provocação. Porque senão reacende. Tem um texto que fala assim, a linha entre a santidade e as coisas, vamos dizer assim, obras da carne, é muito tênue. E muitas vezes nós achamos que estamos sendo bons, e na verdade estamos sendo extremamente maus. Então por isso nós precisamos dessa mansidão, aprender com Cristo, que é manso e humilde de coração, porque, olha, uma atitude, né? Jesus, diante da mulher pega em adultério, ele pegou e falou assim para as pessoas, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, certo? Todo mundo saiu, certo? Menos Jesus. Jesus poderia ter atirado uma pedra nela? Sim ou não, professor? Eu acho que... poderia, sim. Então, ele poderia, sim, ele teria o direito. Porque ele não tinha pecado. Ele tinha o direito. Porque ele falou assim, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Mas Jesus, como ele é manso e humilde de coração, ele falou assim, mesmo eu não tendo pecado, eu não jogarei pedra em você. Então, mesmo muitas vezes nós achando que o irmão está errado e nós estamos certos, nós não atiramos pedra. Então, isso é mansidão. Foi o que o senhor fez comigo, pastor. Porque Jesus podia ter atirado pedra nela, né? Podia. Falou assim, todo mundo saiu, agora eu não tenho pecado, eu vou ser o primeiro a jogar pedra em você. Ele falou assim, olha, cadê os teus acusadores? Ninguém te condena? Eu também não vou te condenar. A verdade é que Jesus teria que jogar pedra em todos os acusadores também, se fosse aplicar realmente a lei rigorosamente, porque todos que estavam ali também, também tinham pecado. Mas o que eu quero ressaltar é essa mansidão de Jesus em tratar, porque é o seguinte, e outra coisa, quando acontece isso, diz que Jesus continua escrevendo, ele estava escrevendo no chão ali, na terra e tal, ou seja, ele não olha para a mulher, não é que ele está sendo indiferente, ele não quer lançar
mais culpa sobre aquela mulher, porque eu creio que aquela mulher, ao olhar para Jesus, ela se sentiria mais culpada, porque diante da santidade, diante da beleza de Cristo, diante da mansidão, diante da ternura do Senhor, ela se sentiria mais miserável das pessoas. Mas Jesus não olhou para ela, mas aí quando Jesus olha para ela, ele olha com a mansidão e já traz o perdão para ela. Pastor, há várias passagens na Bíblia onde nós somos convidados a ter mansidão. Eu selecionei algumas aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 12, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Então somos convidados a sermos revestidos. Sim, é porque isso a colocarmos esse colar, né, com todas essas virtudes. Porque vai ser uma oposição. A mansidão, ela se opõe à arrogância. Então, se eu tenho a mansidão, por que eu vou ser arrogante? Porque tudo é pela graça de Deus. Então, eu prefiro seguir o exemplo do Senhor. Mais do que ter razões, nós preferimos andar no amor do Senhor. Tiago, capítulo 3, versículo 13, faz um desafio para nós. Ele diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato e as suas obras em mansidão, de sabedoria. Isso. Quem é sábio? E aí, né, professor, eu creio que a gente já pode aí trazer um pouco, né, também do domínio próprio, da temperança, né, porque são duas coisas, né, que caminham juntas aí, né? Porque assim, como é uma oposição à arrogância, né? A mansidão, ela tem a ver com... Ela caminha com a humildade. Com modéstia, humildade. E aí então nós vamos ter um coração que vai aprender, nós vamos estar sendo disciplinados, nós vamos ser capacitados a enfrentar as situações adversas. Vai ser um testemunho cristão. Paulo diz assim, né, aos Efésios, né? Rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor. Está em Efésios 4, versículos de 1 e 2. Então, porque assim, mesmo tendo as diferenças, o que vai nos unir é o amor. Né? O amor é esse vínculo, né, que traz essa ligação com as pessoas. E aí sim, a gente pode até suportar, tolerar, aguentar, né, e caminharmos, né, mesmo tendo as diferenças. Né? E isso aí demonstra esse domínio próprio, essa temperança, né? Ou seja, um tempero, porque nós temos o sal do Senhor, o tempero do Senhor na nossa vida, que vai nos fazer agir de maneira diferente. Né? Aqui eu anotei o que William Barclay, né, que é o teólogo escocês, que também trabalha com esse tema, né, ele diz assim, em relação a quem tem mansidão, ele diz assim: age com firmeza e cortesia, falando com voz suave, acalmando, abrandando e tranquilizando quem se encontra em um estado de ira, amargura e ressentimento. Suas palavras são usadas como um bálsamo que pode aliviar a dor de uma ferida. Possui delicadeza na conduta, mesmo quando poderia agir agressivamente. Na provocação, apresenta seus argumentos com bom humor, sem perder a calma. É aquela história que eu citei aqui. Né? Eu provoquei o pastor e o pastor, né, respondeu, quer dizer, né, com bom humor, exatamente como está aqui. Né? Ao lidarmos com aqueles que, segundo cremos, estão enganados, a delicadeza produzirá os resultados que a força nunca produziria. Né? Aqui em contraposição tem pessoas assim que, quando ela tem uma opinião diferente da sua, ela fica no seu pé e fica. Né? Ela fala, por favor, eu concordo com você. Você concorda para não criar mais contenda, né? Mas não, tudo bem, tá? Você tem razão. Isso, exatamente. E sai correndo do sujeito. Né? Mas a mansidão, na mansidão você pode, mas a mansidão ela é no sentido de conversar com delicadeza, com suavidade, com paciência, ouvir a outra parte, contra-argumentar, sabendo que você não vai conseguir impor, abrindo a cabeça de vida e entuchando lá dentro. Com certeza. Que você pensa, né? Encontrei algumas passagens bíblicas aqui, então, né, que, principalmente em Paulo, né? Paulo aos Gálatas, ele diz assim, ó, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando
por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Eu quando li isso aqui, eu falei, mas o que tem a ver com tentação? Você pega lá o irmão do Fraga fazendo uma coisa errada, né? E o que eu estou sendo tentado? Aí eu entendi que muitas vezes a gente cai naquele erro, pô, mas você se acha que você é o cara, né? Que aquele cara está lá no estágio de espiritualidade muito baixo, você chega e detona ele. Quer dizer, então, por mais errado que o indivíduo esteja, não se ache, né, o bam. Né? Então, porque é pela graça, professor. Isso. Porque Paulo diz, eu sou o que sou pela graça de Deus. Quer dizer, se nós podemos chegar em algum momento com um pouco mais de maturidade, ajudar o irmão, nós vamos ajudar. Mas sabendo que, se não fosse a graça de Deus em nós, talvez nós poderíamos fazer coisas até piores ou mais escandalosas do que o irmão fez. Tá? E aí que entra a mansidão. A mansidão consegue olhar com os olhos de graça, ou os olhos da graça. E isso nos faz ver toda a diferença, porque assim como o Senhor trouxe para nós uma transformação, pode também trazer transformação para a vida da outra pessoa. Há alguns anos atrás eu tive a seguinte experiência. 2 irmãos se desentenderam, né? Um deles tinha feito uma coisa errada mesmo, e o outro perdeu a paciência e soltou os cachorros em cima dele. Ele veio falar para mim qual que era a minha opinião em relação àquele assunto, se ele estava errado mesmo, né? E eu falei, olha, ele me contou isso, ele falou, você realmente está equivocado, né? O que você fez não é correto. Aí depois achei interessante que ele falou assim, sabe de uma coisa? Você falou a mesma coisa que ele falou, você tem a mesma opinião dele, só que você falou de uma maneira que não me ofendeu, quer dizer, né? Então, eu sem querer, quer dizer, acabei naquele, não vou dizer que é sempre assim, pastor, mas sem querer, quer dizer, então, quer dizer, ele estava errado realmente, mas ele falou, eu gostei do jeito que você falou para mim, então, quer dizer, parece que se você realmente solta os cachorros em cima da pessoa, por mais errada que ela esteja, né? Não vai resolver. Né? Mas se você fala com mansidão, a chance dela perceber o erro é maior. Com certeza. E aí, professor, então você vê assim, a mansidão vai nos dar essa capacidade de falar a verdade, mas falar a verdade em amor. Porque até tem um dizer aí que você pode falar a mesma coisa de 1000 maneiras diferentes. A mesma coisa. Tá? Então, a maneira como nós falamos, é preciso ter jeito para poder transmitir a verdade em amor. Né? Pastor, eu já tive a seguinte experiência. Né? Você está quietinho no seu canto e o cara às vezes chega e te provoca. Sim. E eu acabei com o tempo percebendo o seguinte... Muitas vezes você acaba incomodando a pessoa, não que ela está com raiva de você, mas ela percebe e fala, mas o mundo está desmoronando, parece que o cara está tranquilo, está em paz, tem alguma coisa. Então ele vem e te provoca, e aquilo realmente às vezes é até ofensivo, né? Mas na verdade ele está incomodado, né? Ele quer... Então, quer dizer, aí até eu encontrei uma passagem em 1 Pedro 3,15, onde ele fala que nós temos que estar preparados para apresentarmos as razões da nossa fé. Né? Ele diz assim, né, ó, antes santificai-vos ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Né? Então o cara provocou, até ofendeu, você é daquela igreja, não sei o quê, daquele pessoal. Né? Então você tem que ter aí o quê? O temor de Deus e a mansidão. Porque aí essa mansidão, essa temperança aí, né? É importante, porque aí nós vamos entender, né, professor, que a nossa vida ela é pautada pela palavra de Deus. Né? E aí, então, as provocações, elas sempre virão. Né? Até tem uma pequena historinha que eu gosto e acho interessante, né? É uma ilustração que em muitos lugares contam, né? Que é assim, que a serpente, tinha uma serpente lá num certo lugar, e ela falou num dia, eu vou devorar o vagalume. Né? Aí quando começou a anoitecer um pouquinho, a serpente viu o vagalume e tentou de todo jeito devorar o vagalume. Né? Quando estava chegando perto, ele apagava. Aí eu falei, não, mas o vagalume ia para cá, ia para lá e tal. E a serpente insistente foi até o fim. Né? Mas aí chegou um momento que o vagalume cansou e falou assim, olha, tudo bem, eu desisto. Mas eu queria saber o seguinte, né? O vagalume fala para a serpente, olha, eu não faço parte da cadeia alimentar. Por que você quer me devorar? E então a serpente falou o seguinte, na verdade a tua luz me incomoda. Então nós precisamos ter mansidão
e temperança, porque sermos luz nestes dias incomoda, né? Incomoda. Para ter uma ideia, professor, atualmente, né, mais de 280 milhões de pessoas no mundo, cristãos, sofrem perseguições nos dias atuais. Alguns de maneira velada. Tem um livro, né, que se fala, o título dele é Cristofobia. Algumas pessoas dizem, não, isso é mentira, não existe e tal. Existe sim, mais de 280 milhões de pessoas são perseguidas hoje. Tão somente porque a luz de Cristo em nós incomoda o mundo. O mundo jaz nas trevas. Há um tempo atrás, num devocional, eu coloquei assim: as pessoas querem que nós tiremos a cruz dos lugares públicos, das escolas, disso, daquilo, tal, mas na verdade eles querem tirar a cruz das nossas consciências, porque a obra da cruz trouxe a possibilidade de vivermos na dimensão do Espírito Santo, e vivendo na dimensão do Espírito Santo nós temos o fruto do Espírito, o qual agora nós recebemos pela graça e precisamos cultivar esse jardim lindo, cultivar ou cuidar, né, desse colar de pérolas, como o senhor mencionou no outro momento. Para falar em colar de pérolas, aproveitando aqui, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, diz assim: o verdadeiro adorno da vida, precioso aos olhos de Deus e amável aos olhos dos homens, é o espírito manso e quieto, um adorno. Sim, o adorno. E uma das coisas, né, professor, que nós precisamos desse, agora falando assim, da temperança ou domínio próprio, né, nós temos que entender o seguinte: lá em Romanos 8 fala assim: a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Amém. Então, ou nós estamos sob o domínio do pecado, ou na lei do Espírito da vida. A lei do Espírito da vida traz para nós a capacidade de não sermos mais escravos do pecado. Não é que nós não iremos pecar, mas nós não viveremos no pecado, e se cometermos o pecado, como foi lido aí João 1,9, 1 João 1,9, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Então, agora nós vamos viver debaixo do domínio próprio do Espírito. Então, por isso nós vamos ter essa temperança, essa mansidão, para que o Evangelho possa demonstrar realmente a sua eficácia. Quando o profeta ele ora, pede ao Senhor e fala assim: Senhor, para que haja uma compreensão de que existe um Deus em Israel, né? Vivendo em mansidão e vivendo na temperança, no domínio próprio, as pessoas percebem: existe um Deus e eu quero ter esse Deus também para a minha vida, porque eu preciso do fruto do Espírito em mim também. Pastor, nós praticamente aqui estamos já encerrando não apenas o dia de hoje, mas também encerrando uma série, né? Acho que nós tivemos aí 5 semanas, né? Vendo um a um, começando com amor, né? E chegando hoje aqui a esses 2 últimos, o último aqui, a temperança, né? E a conclusão que eu chego é que, primeiro, nós somos convocados por Deus a apresentarmos todos esses frutos do Espírito. Né? E que não dá para apresentar um e não apresentar outro. É o conjunto da obra. Né? Eu vejo assim, ou você tem todos, ou você não tem nenhum. Né? E aí a gente falou muito aqui na questão do colar de pérolas. Né? Sim. Eu quero encerrar aqui citando uma frase de um líder cristão chamado Dom Helder Câmara. Ele diz assim: diante do colar, belo como um sonho, admirei sobretudo o fio que unia as pedras e se imolava anônimo para que todos fossem um. Né? Você vê o colar e fala: que colar lindo, né? Eu estou vendo aqui 9 lindas pérolas, né? Como ele é bonito. Né? Nós vemos muitas vezes a pessoa que expressa, é como se ela fosse esse colar de pérola. Ela tem os 9 dons. Mas aquele fio escondido que une é o Espírito Santo. Por isso que nós falamos fruto do Espírito. Né? Então,
Eu gostaria que hoje, né, encerrando minha participação nesse estudo, pedir a Deus primeiro por mim, né, que Deus me conceda a mim e também a senhor, pastor Silvio, né, perdão aí pelas minhas provocações, tá? Não peques mais. Paciência, né? Mas que Deus dê a mim, dê ao Senhor. A pedra está guardada lá e dê a todos que estão nos ouvindo, né? A capacidade de desenvolvermos, né, a nossa espiritualidade, a nossa santidade, no sentido de carregarmos em nós estas marcas que irão nos diferenciar, como o senhor falou, em um mundo tenebroso, que sejamos vagalumes nesse mundo tenebroso. E que Deus nos livre da serpente, né, pastor? A nossa luz incomoda, né? Mas, realmente, professor, né, encerrando hoje o nosso estudo, eu quero terminar citando Filipenses capítulo 4, versículo 7, que diz assim: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Amém. Nós temos aí as 9 pérolas, né, como o professor comentou, unidos, né, por Cristo Jesus. Então, podemos ter o fruto do Espírito. Cultive desse fruto que você recebeu. Cuide do seu jardim e, com certeza, você terá um belo jardim o ano inteiro e poderá desfrutar da graça e da bênção do Senhor. Amém? Amém.